Hoje nós vamos falar de Derlis Gonçalves, o paraguaio de 24 anos que fez um salseiro no Sansão desse fim de semana. Bem-vindos ao canal Fute Review e esse é o piloto do Olheiro de Segunda. O quadro onde a gente vai analisar os principais jogadores da rodada de fim de semana e onde a gente também vai analisar os jogadores que estiverem sendo especulados no mercado de transferências. Já deixa aqui nos comentários que jogador que você quer que seja analisado pelo nosso canal. Além disso, você pode me seguir no Instagram e no Twitter, a gente poder interagir e você me ajudar a montar o Fute Review. Derlis começou no pequenino clube Rubinho do Paraguai, lá em Assunção, e foi vendido por 1 milhão de euros para o Benfica. Ele era a grande promessa ali do clube paraguaio. No clube lusitano, ele não conseguiu se firmar. E por não conseguir se firmar, acabou sendo emprestado. Ele foi emprestado para o Guarani do Paraguai em 2013. Aquele mesmo que 2 anos depois eliminaria o Corinthians numa Libertadores. Em 2014 ele foi emprestado ao Olímpia do Paraguai e jogou bem. O Olímpia ele foi vendido para o Basel da Suíça por 3 milhões de euros. No Basel ele conseguiu jogar muito bem, se destacar. Fez 16 participações em gols, sendo que ele jogou apenas 35 jogos. Então a cada 2 jogos ali ele era decisivo para o time da Basileia. O Basel ele se destacou tanto que logo ele foi contratado por um outro time, o Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev pagou 9 milhões e 450 mil euros pelo futebol do Derlis. No Dinamo de Kiev ele sempre foi aquele reserva competente, aquele reserva que entrava no jogo, conseguia ali fazer uma certa diferença, mas ele nunca conseguiu se estabelecer como titular do Dinamo de Kiev, sempre jogando poucas partidas completas. Mesmo custando tudo isso, ele teve dificuldade para se firmar no elenco e acabou sendo emprestado ao Santos. Derlis chegou por empréstimo ao Santos, empréstimo que vai até 30 de junho de 2020. O Santos usou ele bastante na Série A, ele jogou 18 jogos. Nesses 18 jogos ele conseguiu ali ter uma participação importante na produção ofensiva do Santos e manteve no elenco. Com a chegada do Sampaoli, o jogador ganhou um grau de titular do elenco do Santos, somente com as saídas do Gabigol e do Bruno Henrique, né? Sendo ele ali o principal nome de velocidade que sobrou no elenco. O Derlis jogou junto do Soteldo, formando uma dupla de ataque de velocidade, muito parecido com o que o Sampaoli fez pela seleção chilena e com Alexis Sánchez e Eduardo Vargas. Para completar esse desenho parecido com a seleção chilena, né? Na seleção chilena você tinha o Vidal chegando e você também tinha no Santos de ontem o Diego Pituca fazendo esse papel que o Vidal fazia, de controlar o meio de campo, dar ritmo e enfiar as bolas para os atacantes. E isso dá uma esperança para o torcedor santista, porque parece que com esse trio ali atuando junto, né, jogando junto, e ainda com a adição do Carlos Sanches fazendo um papel parecido com o do Valdívia, de puxar a marcação, de achar boas jogadas, o Santos parece que vai ter um 2019 promissor, pelo menos com esse 11 titular. Agora vamos para a parte do Olheiro de Segunda, onde a gente analisa o jogador em pauta e vê em que times da Série A ele caberia. Vamos por ordem alfabética. Começando pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teria o Derlis como alguém para disputar a posição ali junto com o Marcelo Cirino, com uma leve vantagem ali para o paraguaio. No Atlético Mineiro ele disputaria a posição. Nós temos ali muitos jogadores bons no Atlético Mineiro nas pontas, mas a questão é que o Derlis talvez traga algo de diferente, né? Porque ele tem um pouco mais de técnica do que os jogadores de ponta do Atlético Mineiro. No Avaí ele seria titular absoluto. Sem dúvidas, o time do Avaí tem jogadores muito altos, que precisam de bons cruzamentos vindo das pontas. Derlis poderia oferecer isso. No Bahia, eu acredito que ele não tem vaga. Porque no Bahia nós temos vários pontas de várias qualidades ali. É um elenco bem completo quando a gente fala dessa posição. E eu acredito que no Bahia o Derlis não conseguiria ser titular. No Botafogo ele disputa a posição. Você tem ali bons jogadores como Rodrigo Pimpão, entre outros. São jogadores de qualidade, mas eu vejo o Derlis um pouquinho acima deles. E ele chegaria para disputar a posição. No Ceará o Derlis seria camisa 10 e ainda jogaria com a faixa de capitão. De longe, o Ceará é um dos times que mais precisa de um jogador como o Derlis. O Derlis é um jogador que traz uma habilidade, que traz um toque na bola, um chute diferenciado. Falta no Ceará jogadores
que possam quebrar a marcação como o Derlis faz no Santos. Na Chapecoense ele seria titular. No Corinthians, eu acredito que não tem vaga para o Derlis no Corinthians. O Corinthians tem um elenco com muitos pontas bons e é difícil ver o Derlis conseguindo se destacar dentre eles. No Cruzeiro ele seria um bom reserva. Ele não consegue disputar com Rafinha e Raniel ali as posições titulares, mas ele está claramente acima de qualquer um dos reservas que o Cruzeiro tem para essas posições. Então eu acredito que o Derlis poderia ser ali um 12º jogador do Cruzeiro. No CSA, mais uma vez, 10 e faixa para ele. O CSA é um elenco que está muito desequilibrado, um elenco que falta qualidade, né? Subiu da Série B para A e não conseguiu ainda mostrar contratações que sejam de nível de Série A. O Derlis seria, sem dúvida, o grande craque desse time, mas o CSA tem uma coisa que os outros times não têm: uma base com uma aplicação tática muito boa. O CSA subiu anos e anos seguidos, tendo como base do seu time uma grande aplicação tática de todos os jogadores, todo mundo se esforçando muito taticamente. No Flamengo, o Derlis não tem vaga. Claramente, depois da chegada do Bruno Henrique, o elenco está inchado na posição de pontas e com pontas de muita qualidade. Provavelmente seriam titulares em todos os times do Brasil, a gente pode ver isso em outros vídeos, mas sem dúvidas o Derlis sofreria muito para sequer ser reserva nesse time do Flamengo. No Fluminense ele chegaria para disputar a posição. No Fortaleza ele pode fazer uma dupla interessante de pontas ali com o Ederson. Seriam dois pontos com muita qualidade, deixaria o ataque de Fortaleza bem interessante para essa Série A 2019. No Goiás ele não tem vaga. No Grêmio é muito difícil imaginar o Derlis conseguindo jogar naquele time do Grêmio. No Internacional o Derlis está bem abaixo das possibilidades que o Internacional tem para a ponta. No Palmeiras, com certeza o Derlis sobraria, seria mais um naquele elenco já inchado e nós já temos muitos pontas que não jogam no time do Palmeiras. Eu acredito que é risório a gente pensar no Derlis como alguém com chance sequer de ser reserva nesse time do Palmeiras. No Santos, já está bem claro que o Sampaoli vai colocar ele como titular em todos os jogos, que ele vai ser uma das grandes estrelas desse ataque santista e eu acredito que ele tem potencial sim para ser essa grande estrela. No São Paulo para mim ele cairia como uma luva no time tricolor. Ele junto com Everton e o Pablo poderiam formar um trio de ataque poderoso que desse oportunidade de contra-ataque para o São Paulo, dando uma velocidade que hoje o time paulista não tem. Seria sem dúvidas uma boa contratação pelo tricolor. O Vasco da Gama eu já vejo como o time onde o Derlis melhor se encaixaria. O Derlis chegaria como opção para complementar o ataque do Vasco. E fica desequilibrado, atacando muito pela direita com o Pikachu, colocando muita culpa assim no Maxi Lopes quando a gente não vê gols. O Derlis conseguiria tanto fazer gols quanto ser uma quebra de marcação pela esquerda, que hoje o Vasco não tem. Para finalizar, se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, manda para aquele dirigente que acha que sabe contratar e não sabe de nada, e segue nas redes sociais para a gente estar montando junto esse canal e para estar montando junto também o próximo Olheiro de Segunda. Fique com o Messi e obrigado!